Palavras preciosas que a Bíblia guardou. Palavras preciosas que a Bíblia guardou. Como está escrito aqui no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13 em diante, como está escrito: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias e um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis ser? Quem dizeis que eu sou? Bendito seja nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos salvou de uma maneira maravilhosa, derramando seu sangue ali na cruz do Calvário pelos nossos pecados, nos selando com o Espírito Santo da promessa, revestindo-nos dos dons do Espírito Santo para a realização da obra do Senhor, e também nos deu a alegria de poder falar dele, da pessoa maravilhosa que é Jesus, visto que a paz do céu se encheu o nosso coração. Nós estamos cheios de gozo, de alegria. É uma coisa natural do ser humano falar daquilo que ele ama. Todos nós gostamos de falar das pessoas e de coisas que nós amamos. Assim, falar do Senhor Jesus Cristo é um prazer enorme, é um gozo que só o Espírito Santo de Deus pode realizar. Só o contato com a verdade que cura, que liberta, que transforma a vida, a palavra da vida, o Evangelho do Reino, que é poder de Deus e sabedoria de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que nos faz mergulhar num gozo indizível por poder falar dessa pessoa maravilhosa chamada Jesus Cristo, ou Jesus de Nazaré. De maneiras que é um prazer enorme estar aqui para meditar, para pensar na palavra dele, visto que somente ele conhece a profundidade, a largueza dessa palavra. Só ele sabe, porque a palavra é o próprio Deus, a palavra é o próprio Jesus, como está escrito: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por esse Verbo, e esse Verbo é Jesus Cristo, é Jesus, esse que nós estamos falando dele agora nesse texto, nesse capítulo 16, versículo 13 e 14, do Evangelho segundo São Mateus. De maneira que é um gozo, uma alegria enorme poder compartilhar dessa maravilha na dependência total do Espírito Santo de Deus para nos ensinar, para nos orientar, para nos consolar, para ampliar a nossa visão espiritual, a nossa visão missionária, nos dando essa oportunidade bendita que só o Espírito Santo pode fazer, essa oportunidade de poder expressar, externar para todos que queiram ouvir o que nós pensamos dessa pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Na realidade, quem mesmo indagou, quem mesmo interessou ouvir aquilo que os discípulos pensavam dele, foi o próprio Senhor que fez o questionamento. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Veja bem que é o próprio Deus quem pergunta. Compete a nós dar uma resposta. Muitas pessoas têm falado dele de muitas maneiras, de vários pensamentos, filosofias humanas e tudo mais. Muitos encaram como médico, outros encaram como médio de um grau elevado, outros acham que ele é profeta,
outros acham que ele é um mero homem e que não merece nenhuma atenção. Tem vários pensamentos a respeito dele. Mas o que Deus quer de nós nessa tarde é o nosso pensamento a respeito desse Jesus maravilhoso que nós queremos falar dele. Na realidade, para nós, Jesus Cristo, ele é o Rei eterno. Veja bem, que coisa maravilhosa pensar nele dessa maneira. Que ele é o Rei eterno. A Bíblia diz: de eternidade em eternidade, tu és Deus. Isso nos faz lembrar que a vida de Jesus não começou aqui, quando Maria foi usada para trazer um corpo para o Senhor Jesus Cristo. Na realidade, a vida de Jesus não começou ali. Ele disse a Abraão, antes que Abraão existisse, eu sou. Uma outra ocasião, no capítulo 1 do Evangelho segundo São João, ele fala também a respeito disso. Porque lá em João diz que todas as coisas foram feitas por ele. Veja bem, apresenta Jesus como o Criador do mundo. Então, veja que coisas maravilhosas. Ele já estava lá quando o mundo foi criado. E mesmo antes do mundo ser criado, porque o mundo foi criado por ele. Colossenses fala a respeito disso. O Evangelho segundo São João fala a respeito disso. Abraão disse que quando ele veio, quando Abraão estava aqui na terra, antes de Abraão, Jesus já existia, já estava lá. Isto mostra claramente, pela palavra bendita de Deus, que Jesus não é um mero homem, que muitas pessoas dizem que ele é. Ele é Deus, porque ele é eterno. Somente Deus é eterno. E ele é antes de todas as coisas. Aquela ideia, muitas vezes, errônea a respeito de Maria, muitos dizem que Jesus é filho de Maria, por causa que ela emprestou o corpo dela para ele ser gerado. Então, ele é filho de Maria. Na realidade, antes de Maria existir, Jesus já existia. Aliás, foi ele mesmo quem a escolheu. Veja bem, talvez você nunca tenha pensado nessa verdade, que o próprio Jesus escolheu Maria. Porque quem fez a escolha foi Deus. Então, o próprio Jesus foi ele quem escolheu Maria. Porque ele é antes dela. E ele é maior do que ela e maior do que todos nós. Aqui está a grandeza de Deus que encarnou na pessoa de Jesus de Nazaré, para trazer para nós uma eterna salvação. Esse Deus eterno, Criador, sustentador do céu, dos céus e da terra. Esse Deus maravilhoso que cria, sustenta e governa tudo, movido por um santo e imutável amor. Que diz os homens que eu sou? Eu lhe respondo, ele é eterno. Ele é antes de todas as coisas. Ele não teve princípio e ele não tem fim. Ele apresenta-se em Apocalipse dizendo: eu sou aquele que era, que é e que há de vir. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Ele é eterno. Que coisa maravilhosa! A morte não podia destruí-lo, porque a morte não tem força para destruir um ser eterno. Ele é Deus. Deus que se fez carne, mas nunca deixou o seu poder. Haja vista que, estando ele na carne, muitos sinais e prodígios foram feitos por eles. Nós presenciamos pela Escritura Jesus curando enfermos, deu vista ao cego, purificou leprosos. Ele transformou água em vinho, multiplicou pães, ressuscitou os mortos.
Tudo isso foi possível porque ele não é homem, mero homem. Ele é Deus. Ele é Deus Todo-Poderoso, Criador, sustentador dos céus e da terra. E sendo ele o Criador, ele é eterno. Ele é eterno. Como é bom você pensar em um Deus que não teve princípio e não terá fim. Um Deus eterno. E que ele coloca essa eternidade, esse poder eterno em nossa vida. É por isso que diz: eu dou-lhes a vida eterna. E nunca hão de perecer eternamente, e ninguém os arrebatará da minha mão. Essa vida eterna está nele. É por isso que quando muitas pessoas pensam a respeito da morte, que a morte é o fim de todas as coisas, quando na realidade o crente é eterno. Não existe morte, não existe inferno, nem Satanás, nem demônios, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse amor é eterno como Jesus é eterno. Ele nos dá a vida eterna porque Ele mesmo é eterno. E sendo Ele eterno, é impossível ser vencido. Ele é o único vencedor. Ele já venceu a morte, venceu o pecado, venceu o inferno, venceu Satanás, venceu todos os demônios que você pode enumerar e pensar, e até aqueles que você não é capaz, ele já venceu. Ele tem a chave do inferno, da morte, e ele reina eternamente. E gostoso é saber que esse Jesus eterno e poderoso, ele reina em nosso coração. Ele nos dá a vida eterna, porque ele tem vida eterna para dar, porque ele mesmo é eterno. Gosto muito quando estou fazendo culto em velório, lembrar de que Jesus é a ressurreição e ele é a vida. Ele mesmo diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá. Você é capaz de acreditar nisso? Disse Jesus. Eu respondo: eu sou capaz de crer, eu creio nessa verdade. Eu creio que jamais a morte poderá destruir um crente em nosso Senhor Jesus Cristo, porque o crente em nosso Senhor Jesus Cristo recebeu vida de Jesus Cristo. Vida de Jesus, a vida de Jesus está plantada em nós. O nosso corpo pode até morrer, ir para a sepultura, mas o nosso espírito vive eternamente, seguro, tranquilo, na presença desse Jesus eterno. Que diz os homens que eu sou? Não sei. Também não me interessa o que os homens pensam dele. O que eu sei é que eu tenho uma experiência com ele. O que eu sei é que um dia ele entrou em meu coração e me deu uma vida maravilhosa, uma vida de paz, uma vida de alegria, me deu perspectiva de vida, não somente nessa terra, mas também depois da morte. Porque ele é vida, e ele tem vida para dar. Que se você não sabe quem é ele, eu digo para você, ele é Deus. Ele é Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Não é um médio, não é um médio. Porque segundo a crença mediúnica, o médio ele vive, depois ele morre. Depois ele tem que passar por sucessivas reencarnações. Não. Jesus de uma vez por todas ressuscitou. Porque a vida estava nele. E a sepultura não foi capaz de retê-lo, como está escrito no livro de Atos. Ele é eterno. Que diz os homens que eu sou? Responda você, meu ouvinte.
diz para os homens que ele é Deus eterno. A outra questão também que eu quero que você lembre, quando você der resposta àqueles que perguntam quem é ele, diz a eles, ele é todo-poderoso. Ele é o Deus todo-poderoso. Ele criou o mundo. Ele era antes e ele criou o mundo com as suas mãos poderosas. Ele é aquele que sustenta este mundo, porque ele é onipotente. Isso quer dizer que ele é único potente. Eu já vi tanto crente, tantos pastores falar erroneamente a respeito dele. Olha, ele é eterno. Ele é eterno. Todas as coisas foram feitas por ele em santo amor, para implantar essa eternidade em nossa vida. Muitos erram dizendo: Deus, nosso Deus tem poder. Não, nosso Deus não tem poder. Quem tem poder pode ser alguém, um macumbeiro, um bruxo, seja lá quem for, um homem qualquer. Não. Jesus, ele não tem poder. Jesus é poder. Veja bem a diferença. Jesus, eu estou afirmando, ele não tem poder. Como outras pessoas têm, como profetas têm, como qualquer um de nós tem muitas vezes. Não, mas ele é o próprio poder. Ele é todo-poderoso, Criador, sustentador dos céus e da terra. Não se iluda com a conversa fiada desses pregadores que afirmam: Jesus tem poder. Ele tem? Não tem. Ele é. Ele é. O que manifesta em sua vida, transformando o seu coração, trazendo paz, trazendo segurança, trazendo alegria, trazendo vitória, trazendo motivação para viver e até mesmo de alcançar outros para o reino de Deus, é exatamente isso. É esse poder que ele está dentro de você, através dessa pessoa bendita que está vivo e ativo no planeta Terra. E o nome dele é Jesus. Ele não tem poder, ele é o próprio poder. A outra questão também que eu tenho que dizer, ele é aquele que sabe tudo. Muitas vezes, passando as aflições da vida, como todos nós passamos, nas madrugadas da vida, e algumas vezes nas viagens, por fazenda, por rios, valados, muitas vezes eu ficava pensando, mas ninguém sabe onde eu estou. Ninguém sabe que eu estou aqui nesse lugar tão distante. Uma certa ocasião eu estava questionando, ninguém sabe onde eu estou. E aí veio a voz maravilhosa do Senhor Jesus, mostrando que ele sabia perfeitamente onde eu estava. E eu pude descansar totalmente na paz que a presença dele traz. Por um momento eu fiquei atordoado, fiquei preocupado, fiquei amedrontado, mas quando veio a voz preciosa do Senhor, mostrando que ele estava ali comigo e que ele está comigo todos os dias até a consumação do século, não há tempestade, não há ameaça, não há inferno, não há Satanás, não há demônio capaz de tirar esta paz maravilhosa dessa presença, porque ele é onisciente, ele sabe o que passa comigo, ele sabe onde eu ando, ele sabe onde eu vou. Aliás, eu nunca vou só. Eu nunca vou só. O crente, nosso Senhor Jesus Cristo, tem essa vitória. Nunca está só. Anda na rua, ele está lá. No trabalho, ele está lá. Viaja, ele está lá.
Quando todo mundo dorme, ele está lá, acordado, à sua disposição. Porque o prazer que Deus tem é abençoar a sua vida, abençoar a nossa vida. Por isso ele está sempre presente. Ele é o único presente em todos os lugares. É uma outra coisa. A gente precisa dar ênfase e acreditar. Ele é o único que está presente em todos os lugares. Não há maneira de a gente esconder dele. Não há maneira. E nem nós queremos esconder dele. Nós queremos até de vez em quando, nós pensamos que ele nos deixou, e na realidade ele não deixou, nunca nos deixou e nunca vai nos deixar. Mas nós muitas vezes, oh Deus, eu estou aqui. O Senhor está vendo o que eu estou passando. Não preocupe, meu irmão, minha irmã. Ele sabe perfeitamente onde você está. Mas você não está só, ele está aí também. Ele está presente. Ele é único presente. Uma das coisas boas é saber que o diabo não é onipresente, não sabe. O diabo não sabe, não conhece o que Deus conhece. É por isso que nós temos percebido que muitas vezes hoje há campanhas colocando câmara em vários lugares, em várias cidades, nas estradas, e você pensa, mas por que tanta câmara, a violência contínua? Não, a questão não é a violência. A questão é que tem uma família, os Illuminatis, que eles representam o anticristo aqui no planeta Terra, está agindo, está se preparando, colocando câmara para o anticristo, para o diabo nos vigiar, porque o diabo não pode ver todas as coisas, ele só pode ver somente através de câmera. Ah, mas que maravilha ter Jesus no coração, ter Jesus, porque ele está sempre conosco, ele não precisa de câmera, ele vê. Nós temos um Deus que tudo vê, que diz os homens que é Jesus. E você pode responder, é aquele que tudo vê, é aquele que tudo sabe. O diabo não vê, o diabo não sabe. O que vai dentro do nosso coração, da nossa vida, não sabe nada. Porque ele não tem condição de saber tudo que passa no planeta Terra. Você vê, tem guerra, tem covardia, tem destruição por todo lado. O diabo sabe de tudo isso. Ele pode usar talvez comparsas para falar, mas ele não sabe tudo. Nosso Deus sabe. Jesus Cristo, ele é Deus. Ele é onipresente. Onipresente. Ele é aquele também que é onisciente. Ele vê todas as coisas, ele sabe todas as coisas. Que diz os homens que eu sou, diz o Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer a minha parte nesta mensagem. Eu quero responder a Jesus. Não o que os homens pensam que ele é, mas aquilo que eu penso. Jesus, tu és Deus. O Deus Todo-Poderoso, Criador, Sustentador dos céus e da terra. Tu és Deus. Tu és Deus. E descanso nisso. E convido você, meu irmão, também a confiar nessa certeza. Jesus Cristo é Deus. Você não está seguindo a um ídolo qualquer. Como os incrédulos muitas vezes mandam, seguindo o ídolo, coloca figuras desse ídolo no pescoço, de desenhos, porque tem necessidade disso. Nós não precisamos. Ele está dentro do nosso coração. Não precisamos de usar figura, nada, nem do que está no céu, nem debaixo da terra. Nós temos uma presença real. É o Senhor. É o Senhor Jesus Cristo que está vivo e ativo e é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Ele é Deus. Descansa e dê glória. Em nome de Jesus. Amém.